volta com o programa Vida e Saúde, falando hoje sobre estresse. E já nós vamos para as ruas saber o que o povo está perguntando sobre essa questão. Eu estou aqui com a Sônia, que é artista plástica e quer fazer uma pergunta. Diz aí, Sônia. Doutor, quando a ansiedade pode ser considerada positiva e quando pode ser considerada negativa? E eu já emendo aí nessa questão. Como diferenciar a ansiedade do estresse? Ou é a mesma coisa? Isso, legal. Ó, eu penso o seguinte, o estresse é um estímulo um estímulo aversivo que está sendo emitido nessa pessoa constantemente. Isso vai estressando a pessoa, tá certo? A ansiedade não, ela pode ser apenas um evento que produz ansiedade na pessoa. Um momento. Tá? Então, são paradigmas e modelos diferentes, tá bom? Mas que muitas vezes se assemelham, por isso que as pessoas confundem. Respondendo à pergunta dela, ela falou da ansiedade positiva e da ansiedade negativa. Muito boa pergunta, porque as pessoas tendem a observar a ansiedade sempre como algo pejorativo, algo negativo. E, na verdade, não, tá? Um pouco de ansiedade, o que faz no nosso corpo? O nosso corpo fica mais ligado, mais atento, né? É como se a gente ficasse com um pouquinho de receio, a gente ficasse um pouquinho mais antenado nas coisas, tá? E ficando mais antenado, o nosso raciocínio fica melhor. Quer dizer, a gente está mais predisposto. Exatamente. Aquela pequena ansiedade que, por exemplo, o Roberto Carlos fala que toda vez que ele sobe no palco, de certa forma a gente poderia dizer que é até benéfica. Por quê? Porque ele fica um pouquinho ansioso e ele acaba se cobrando lá na hora de trabalhar cantando, né? E fazer um trabalho excelente, tá? Então, um pouco de ansiedade, ela é saudável. Qual é o problema? É quando passa de um nível. Inclusive, a medicina ela classifica algo que eu acho muito interessante. Para você saber se algo é ruim, você tem que pensar em intensidade, duração e frequência. Se é muito intenso, se dura muito e acontece muito, é frequente, quer dizer que é um problema. E se isso também causa sofrimento e problemas sociais, então alguma coisa perigosa. Então, um pouco de ansiedade vai fazer você se envolver bem com as pessoas. Não dar uma gafe, às vezes ficar antenado de não falar uma bobagem em um ambiente social. Muita ansiedade vai fazer você ficar um pouco perdido, não vai ouvir a conversa com a outra pessoa, vai tentar fugir do contato com as pessoas. Então, tudo tem a sua medida certa. Então, vamos retomar para a gente aprender. Eu tenho que observar se é um problema, se eu estou ou não ansioso, se é muito intenso, o que mais? Se dura muito tempo essa ansiedade, né? Isso é muito frequente, acontece constantemente. E isso serve para outros tipos de sentimentos ou ações. Sim, sim. A gente falou do medo, né? Mas serve para o estresse, serve para a raiva. Ter uma raiva de vez em quando Dá é até energia. saudável, não é? Para você extravasar, às vezes para você se posicionar com uma pessoa que está sendo um pouco malvada com você, às vezes ter um posicionamento firme é importante. Agora, se você faz isso com muita frequência, com muita duração e muito intenso, aí você vai ter problemas. E quando eu posso falar que a ansiedade é um traço da personalidade de alguém? Ela faz parte do jeito de ser de alguém ou é adquirido nas atitudes da pessoa? Tá. A gente sabe que existem algumas pessoas que elas são um pouco mais ansiosas e a gente sabe que tem uma carga genética, tem uma predisposição genética, tá bom? Mas eu diria que em 90% dos casos não é uma questão tão genética assim. Eu acho que é uma questão mais de aprendizagem. É uma pessoa que passou por traumas na infância, algumas perdas, que não soube lidar com essas perdas. Às vezes teve pais muito ansiosos que sempre criticavam, então essa pessoa começa a ficar ansiosa e com medo do lado social, com medo de se envolver com as pessoas, tá? Então é muito interessante, quando uma pessoa ansiosa vai lá na clínica, muitas vezes ela acha, eu acho que é um problema genético, doutor. Mas aí você vai investigando, você vai percebendo que não é. Por incrível que pareça, é uma questão de aprendizagem. Aprendizagem, a gente aprende coisa ruim? A gente aprende coisa ruim, dependendo de quem a gente convive, tá? Muito bem, e nós falamos durante todo o programa sobre o que é o estresse, os traços de uma pessoa que nos faz identificar se está ou não com estresse, mas assim, como evitar o estresse? Então, que dicas você daria para nós
se aquela dica, tá estressado vai pescar, funciona, tá Isso. estressado vai jogar um futebol, não sei. Isso. Que dicas você teria? Acho que a primeira dica é um autoconhecimento. Você tentar entender quais são as habilidades que você tem, que você aprendeu durante a vida. E você tentar observar, no ambiente que você trabalha ou no ambiente social que você se envolve, qual é a demanda, qual é o repertório de habilidade que é exigido. Então, tenta trabalhar essas habilidades, porque se você trabalhar essas habilidades, você vai estar menos estressado. Isso é um ponto. Então, por exemplo, só para entendermos, se no meu trabalho exigem que eu tenha uma rotina puxada de trabalho, que eu realize muitas tarefas, que eu seja criativo, então eu preciso perceber isso e responder esses estímulos? Em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Por exemplo, em alguns momentos você tem que ter também esse bom senso para saber o seguinte: será que esse chefe ou essa empresa está exigindo demais de mim? Será que vale a pena isso tudo? Eu acho que você não precisa seguir isso. Agora, se você percebe que a questão não é o seu chefe, as cobranças, nem a instituição que você está trabalhando, mas sim as suas dificuldades. Você não desenvolveu aquelas habilidades. Quer ver um exemplo? Você trabalhava na produção e você pegava a peça aqui e jogava para cá. E aí um dia abre uma vaga para você ser líder. E aí você se candidata a essa vaga e consegue essa vaga. Só que acontece, para você ser um líder, você vai deixar de pegar a peça e colocar aqui, que é um repertório esse. E você vai ter que ter um outro repertório, que é conversar com as pessoas, que é liderar pessoas, que é orientar pessoas. Se você não trabalhou essas habilidades, você vai chegar lá, você vai travar, você vai viver em estresse. Por isso que tem casos de pessoas que assumem liderança e causam tantos problemas, né? Exatamente. Talvez porque ainda não está preparada. Não foi para preparada para aquele lugar. Inclusive, nossa sociedade, infelizmente, ela é assim, tá? Ela não prepara as pessoas e cobra repertórios. E às vezes a pessoa é muito boa em outras atividades e naquela não. Né? Exatamente, tá? Então esse é um ponto. Acho que um segundo ponto também, essa pessoa, ela ter atividades prazerosas, ou seja, momentos, seja no final de semana, ou seja durante a semana, noites, que seja, momentos para ela fazer coisas que ela gosta. Sabe aquela atividade, Simone, que você faz, você esquece o mundo? Por exemplo, assistir um bom filme, ler um livro, passear. Ótimo, para você é isso. Para uma outra pessoa é jogar uma bolinha com os amigos. Que legal! Procure aquela atividade que tem a ver com a tua essência, que você esquece que você gosta, porque isso aí vai te relaxar. Porque quando você voltar para o trabalho, você vai estar melhor, tá? Uma outra coisa, tirar férias. Tem pessoas que não tiram férias, trabalham. Não, é sagrado. Aquele mês de férias lá é para você tirar férias, para você descansar e voltar renovado. É muito importante isso. Um outro ponto, Simone, é a assertividade. O que é assertividade? É você ter a capacidade de se posicionar com as pessoas, mas sem ofender as pessoas. Então, por exemplo, às vezes um chefe está te dando muitas atividades para você, só que está uma coisa desumana. Se você é assertivo, você se posiciona com ele. Ó, não vai dar para fazer isso. Ele vai falar assim, por quê? Ó, por isso, eu não estou tendo tempo por causa disso ou daquilo. Então, você justifica claramente para essa pessoa, para ela ter clareza que ela que está ultrapassando o limite do racional ali, do razoável, né? Uhum. Então, ser assertivo é muito importante. A pessoa passiva é aquela pessoa que engole sapo o tempo todo, que ela vai ouvindo, não fala nada, né? Uhum. Então, é importante ser assertivo também. Muito bem. E para encerrarmos a nossa conversa, infelizmente, que último recado você deixaria para quem está nos acompanhando? O que é mais essencial nessa caminhada? Rapidão. O que teria a dizer assim, olha, não larga a mão disso na sua vida, porque é essencial. Seja responsável pela tua vida, seja dono da sua vida. Se você não está tendo controle sobre a tua vida, comece a repensar isso para ter mais controle da tua vida. Se você tiver mais controle da tua vida, você vai ter menos estresse na sua vida. Muito bem, o contato do Reginaldo está aparecendo na tela, 19-3294-1005, www.comportamentosaudável.com.br. Entre em contato com o Reginaldo, ele pode ajudar você. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa hoje. Muito obrigado, Simone.